Olá, eu sou Kátia, conhecida como Kátia Mel ou Kátia Mulher de hoje nas redes sociais. E hoje queria desabafar, na verdade, comentar, falar sobre um assunto que realmente eu me sinto na obrigação de falar, uma obrigação mesmo. Para mim iniciar esse assunto, antes de mais nada, eu gostaria que a gente fizesse assim, que você fizesse uma reflexão. Na verdade, pensa assim, existe excelentes profissionais e péssimos profissionais em todos os sentidos. Existe o bom médico e existe o péssimo médico. Existe o excelente dentista e existe a péssima dentista. Existe a excelente faxineira, existe o péssimo faxineiro, o excelente motorista, enfim, em todas as profissões existe o bom e existe o ruim. E o que me entristece é que hoje nós percebemos que existe uma crença muito, mas muito grande sobre os professores, que todos os professores são ruins, que todos os professores não querem trabalhar, então criou rótulos. Aí eu convido você a lembrar, quando você estudou na escola pública, se você estudou, tenta recordar, e eu tenho certeza que você vai lembrar de um excelente professor. Eu tenho certeza disso, porque existe excelentes professores. Existe professor que realmente está aqui por vocação. Ele ama transmitir conhecimento, ele gosta de fazer isso. E como ele ama, ele faz quase o impossível para isso dar certo. Mas a grande maioria rotula. E aí a gente escuta assim várias entidades políticos dizendo que professor não quer trabalhar. E nunca nós passamos por uma situação tão complicada igual nós estamos passando. Então, na verdade, esse vídeo é sobre a realidade de um professor. Eu falo pelo conhecimento dos meus colegas. Tenho 30 anos de magistério, sou professora de matemática, trabalho na rede pública. Então, o que eu vou falar aqui é sobre a nossa realidade, né? Com a pandemia pegou todo mundo de surpresa, inclusive você que é pai, que é mãe, que tem seus filhos, nós professores também. E nós precisamos criar estratégias para se adaptar a essa situação desse ensino online. Só que a pergunta é, nós tivemos que nos adaptar, primeira coisa, com a questão tecnológica. Muitos professores têm computador, muitos, mas não é todos que têm. Não é todos os professores que têm computador. Normalmente, a grande maioria que a gente escuta tem um computador na casa e todo mundo usa celular. Só que com a necessidade de ter muitas aulas, precisou comprar mais computador. Até porque os professores também têm filhos e têm família. Acredita? Mas tem. Tem filhos, tem família. Então, enquanto o professor está dando aula, os 2, 3 filhos deles também estão tendo aulas. E aí, cadê a estrutura tecnológica? Aí eu pergunto, cadê o apoio que os professores tiveram? Não é ganhar, não é dar de presente, até que seria bom, mas cadê um apoio para falar assim, professor, você quer comprar um notebook? Nós vamos vender para você a preço de custo, né? Porque você está mexendo com a educação, a preço de custo e a melhor maneira para você pagar. Teve isso? Aonde? Aqui? Aqui onde nós moramos não teve isso. Então nós tivemos que nos reinventar, nos adaptar. Bateria do celular, os celulares começou a esquentar. E isso que eu vou dizer para vocês é um pouquinho só da nossa realidade. Nós não tivemos esse apoio nesse sentido de equipamentos. Nós não tivemos um resíduo para ajudar. A grande maioria dos professores hoje, vou falar pela nossa realidade, a grande maioria são professores contratados, porque concurso não se existe mais, então são contratados. Quando o professor é contratado, o salário dele é bem inferior do que dos concursados. Então, a grande maioria, para comprar um equipamento de um notebook, é muito difícil. É muito difícil. Sem dizer quando eles têm filhos pequenos. Isso aconteceu com você que é pai, com você que é mãe.
Nós temos um caso, gente, assim, de mães de família que tem apenas um aparelho celular e a mãe precisa utilizar esse aparelho celular e os filhos estão em casa. E os filhos precisam assistir aula online pelo Meet, pelo celular, porque não tem computador. Não tem como. Não tem como. Então aí existem estratégias, existem meios, existe atividade impressa, existe atividade na TV, existe atividade no Meet, então o professor tem que atender o aluno com atividade no Meet, atividade impressa, atividade para aquele aluno que só faz atividade pela TV aberta, porque tem. E nós temos casos de aluno que não tem acesso nenhum. Então a realidade que se coloca aí fora não é bem o que acontece. Temos muitas dificuldades, então o professor tem que estar antenado a tudo, tem que propiciar estratégias. Porque o que eu acho engraçado assim, inclusive aquele humorista, o Diogo, ele fez uma fala perfeita que eu até convido vocês também a assistir. Quem são as pessoas que vão ter mais dificuldade depois quando acabar essa pandemia? Essa defasagem de conteúdo vai sobrecarregar nós, professores. Então, os mais prejudicados é nós, professores, e nós, alunos. É um conjunto de professor e aluno na comunidade escolar. E as pessoas que estão fora desse contexto escolar, estão delimitando, estão dando regras, elas não têm noção nenhuma dos bastidores de um colégio. Então, quem está lá fora determinando regras, não tem noção do que nós estamos passando. Nós precisamos fazer parte de grupos de WhatsApp, porque precisa de alguma forma ajudar. Mas o WhatsApp é um número pessoal do professor, é uma identidade dele. O que o governo nos oferece é um e-mail institucional. Mas aí vem um lado humano, não, eu preciso ajudar. Mas aí vamos fazer uma continha. A média, normalmente, dos professores é em torno de 10 turmas. Considera 35 alunos, né, por turma. São 350 alunos. Aí esses 350 alunos, se resolver enviar mensagens no privado dos professores. E muitos alunos e muitas mães, eu entendo elas só têm horário da noite de conversar com essa professora porque ela trabalhou o dia inteiro. Ela precisa se comunicar e ela não consegue se comunicar. Quando ela se comunica, ela está no nível de estresse que eu entendo, porque não é fácil o que nós estamos passando, mas não é fácil mesmo. E aí, professora, a senhora veja o que a senhora vai fazer, não sei o que lá. Ela está agressiva até de uma certa forma e culpa o professor porque o filho dela não está aprendendo a matéria. Mas a situação hoje que nós nos encontramos, gente, é caótica nesse sentido. Aí, por exemplo, você recebe uma mensagem 11 horas da noite, 9 horas da noite, ou à tarde, 4 horas da tarde, e você tá aqui dando aula no Meet, e aí tá pitando, você não sabe se você dá atenção para esse, você não sabe se dá atenção para esse. Aí se você não ficar com a câmera ligada, se 1 segundo de você desligou a câmera, conta como falta para o professor. Então, existe uma cobrança de um sistema que no papel é uma coisa, mas na prática é outra. E aí nós, professores, hoje, eu tenho certeza, nós somos os primeiros a querer estar presencial, porque para nós é vantagem estar na escola com condições dignas de trabalhar, porque a coisa funciona muito mais tranquila, tanto para o aluno como para o professor. Só que daí cadê as estratégias? Cadê os meios para isso? Funcionários públicos. Numa escola privada, existe quantidade de funcionários específicos, existe materiais específicos. Eu não vou entrar em detalhes, mas existe escola, gente. É vergonhoso se a gente for falar tudo o que falta. Existe escola que não tem nem Wi-Fi. Existe internet por cabo, mas se você precisar o celular usar para fazer alguma conexão, não existe Wi-Fi, porque não tem verba, porque não tem... É muita coisa atrás, é muita coisa atrás. E eu gostaria, assim, que essa crença de que professor não trabalha, quando você imaginar que professor tudo é dessa situação, que ninguém trabalha, que tá enrolando, pensa naquele bom professor seu, porque você teve um bom professor, existe bons profissionais. Não fala coisas sem saber.
Não diga aquilo, não vai pela Maria, vai com as outras, o que um tá falando, todo mundo tá falando, a coisa é mais embaixo. O desgaste mental, o desgaste psicológico, o desgaste da coluna. As nossas aulas de manhã, por exemplo, começa às 7h15, acaba meio-dia, você tem que estar 6 aulas intacta na frente desta câmera, falando, explicando. E imagina nós que somos da área de exatas, independente da disciplina, mas área de exatas, gente, tá complicado. Como que faz? Como que faz? E nós temos que nos adaptar. A situação é essa. O que eu quero falar com esse vídeo? Eu quero pedir, eu quero implorar para que vocês entendam qual é a situação do professor, porque existe professores bons e é a grande maioria. Se existem os ruins, não generaliza, por favor. Não coloca isso como um contexto, como todos os professores. Pelo contrário, nós que somos aqueles que estão ali na linha de frente, a gente acaba sofrendo mais em ver essa defasagem. Depois nós vamos ter que recuperar. De um jeito ou de outro, nós iremos ter que recuperar isso. Então, fica só um convite para você. Eu fiz até umas situações aqui que eu não queria comentar, mas eu preciso comentar em relação aos professores. Aí nós não tivemos estrutura nenhuma para comprar meios tecnológicos. Aí sim, eles estão oferecendo muitos cursos tecnológicos, só que não dá tempo de você conseguir fazer tudo. Eu falo assim, que nós que temos um pouquinho mais de idade, isso é comprovado, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de compreender uma coisa nova. E todos nós estamos aprendendo, todos estamos buscando, as equipes da direção têm que estar presentes, as pedagogas sempre estão presentes, ensinando, fazendo vídeo, você clica aqui, e nós estamos buscando cada vez mais melhorar, avançar cada vez mais. Não existe professor parado, de braço cruzado. Não existe. Se existir, é a minoria. É a minoria. A maioria tá aqui, ó, sofrendo. Mas sofrendo demais. E vocês, sociedade, precisam apoiar um pouco mais. Porque para existir um bom profissional, precisa ter um bom professor. E nós estamos sem forças, nós não somos acolhidos pela sociedade. Pelo contrário, nós somos apunhalados, nós somos assim massacrados, nós somos destruídos. Começa pela questão salarial. O salário hoje, eu não vou colocar em pauta isso porque envolve outros setores, mas olha o salário de um político e o salário de um professor. Por que um político não pode receber um salário de um professor? É justo. Seria justo salários iguais. Por que um político não pode se aposentar igual ao tempo de um professor? Seria justo. São coisas assim, entendeu? A questão da vacina, por que o professor não pode ser prioridade nesse momento? Por quê? Por quê? Então, é só um convite, é só um desabafo. Meus colegas, todos, quando eu falei, eu preciso falar sobre isso, eu não sei se eu devo falar, mas é assim, é muito fácil quem está do lado de fora falar, quem está na linha do conforto. E as mães, eu entendo vocês. E todos nós, professores, entendemos o que essas mães, o que esses pais estão passando com esses filhos. Até porque eles não têm, muitos não têm esse conhecimento realmente de verdade, de ensinar, de transmitir este conteúdo. Mas nós temos que nos adaptar a essa situação. Então nós só precisamos um pouquinho mais de compreensão, de solidariedade, de menos julgamento. Não julga, não critica se você não conhece a realidade hoje de um professor da rede pública.